Fala, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar do VGHF11, sai o relatório gerencial, esse fundo que é muito importante. E é muito importante também você curtir o vídeo, se inscrever e ativar as notificações, porque eu descobri que tem muita gente que assiste os nossos vídeos e não é inscrito aqui no nosso canal. Então já dá essa moral pra gente, curte o vídeo e compartilha ele também. Agora vem aqui comigo, VGHF11, pessoal, esse fundo é um fundo de hedge. Já fizemos vídeos aqui explicando, detalhando melhor o que é um fundo de hedge, mas de forma resumida, fundos de hedge, eles podem investir em mais veículos, vamos dizer assim, da nossa economia, né? Mais tipos de investimentos, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só, o VGHF11 ele pode investir em todos esses ativos que a gente tem aqui. Falei veículos, pessoal, porque vários deles são tipos de investimentos que não são muito conhecidos, tá? Então, são alguns tipos que a gente às vezes não conhece, mas que o VGHF11 pode investir. Bom, começando pela liquidez, tem uma liquidez muito boa, é sempre importante olhar isso. O último rendimento, 12 centavos, que dá um dividend yield de 1,2% no mês, então um dividendo muito bom. Patrimônio líquido vem crescendo, 676 milhões. O preço sobre o valor patrimonial dele está um pouquinho mais alto, tá? Então isso pode indicar que ele está um pouquinho mais caro, mas nada demais também. E atualmente ele está cotado próximo aí de seus R$ 10. Então é um fundo base 10, é um fundo que chama bastante atenção das pessoas. Taxa de administração, 0,9% ao ano do patrimônio, é uma taxa ok. Tem taxa de performance sim de 20% sobre o que exceder o IPCA mais a média do yield anual do IMAB5. Então tem essa taxa de performance. Em relação aos dividendos, pessoal, o fundo paga bastante, tá? Nos últimos 12 meses pagou aí 17% de dividendos e desde o seu IPO, a gente pode ver aqui que o fundo tem histórico desde março de 2021, ele distribuiu aí cerca de um quarto somente em dividendos, tá? Então é bastante coisa. Mas uma coisa que é importante destacar nesse fundo imobiliário aqui é que a constância de dividendos dele, ela pode ser assim, muitas vezes ela não tem uma constância tão legal, tá? Então, por exemplo, às vezes em um mês você vai receber mais, em outro vai receber menos, justamente porque é um fundo de hedge, muitas vezes acaba que algum determinado tipo de ativo surpreende, paga mais e aí o fundo distribui mais. Então é importante isso que você precisa entender. Mas o dividend yield dele, pessoal, via de regra, é sempre maior que 1% no mês. Ó, só nesse mês aqui que foi menor, foi 1,2, então é um fundo que paga bastante sim. Sem enrolação, vamos aqui para o relatório gerencial do mês de agosto. Acabou de sair, tá, pessoal? Já estou trazendo aqui novidades para vocês. Alguns comentários aqui do gestor, primeiramente. O fundo encerrou o mês de agosto de 2022 com praticamente 100% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 84 diferentes ativos, num total investido de 674 milhões. E os demais estão em caixa. Então o fundo ele está bem eficiente aí na alocação do seu patrimônio em ativos. A distribuição foi de 12 centavos por cota, como a gente já viu, e o retorno total apresentado pelo fundo, o lucro contábil no mês, foi de 1,56%, o equivalente a uma rentabilidade de 18,5% ao ano sobre o valor da cota patrimonial. O lucro contábil de agosto teve impacto positivo da marcação a mercado. Olha só que interessante. Então, teve impacto positivo por conta da marcação a mercado da carteira de CRIs, equivalente aí a 2 centavos por cota, devido ao fechamento das taxas NTNB, e da marcação positiva da carteira de ações, equivalente também a 2 centavos por cota, em linha com o mercado, visto que o IMOB subiu 7% no mês. Então, pessoal, olha só, ele tem também investimentos em ações, tá? Como eu disse para vocês, é um fundo de hedge, é um fundo que tem tipos de investimentos que muitas vezes não é conhecido, tão conhecido pela gente. Então, aqui, por exemplo, ó, só para mostrar para vocês, tem investimentos em ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações de SPI imobiliária, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliário, CEPAC, cotas de fundos imobiliários, CRIs, vários outros tipos de investimentos que às vezes não é tão comum para você, mas que o VGHF11 pode investir. Agora, olha só, dentro da carteira renda, o fundo basicamente tem duas carteiras, tá? Dentro da carteira renda, houve investimentos líquidos de 43,7 milhões. Foram adquiridos 43,3 milhões em 4 diferentes CRIs, dos quais 31,5 milhões em CRIs indexados ao CDI.
Ou seja, o fundo ele está apostando no CDI, pessoal, visto que o IPCA está com uma tendência de queda, né? E visto que o CDI tende a continuar se mantendo aí, visto que a Selic também se manteve nesse último nessa última reunião do Copom. Então o fundo está apostando aí no CDI. Foram também adquiridos 2 milhões em cotas sêniores de FDICs. Foram também vendidos 1,6 milhão em cotas de fundos de recebíveis, especialmente vinculados à inflação. Ou seja, o fundo está apostando mais em CDIs e desapostando, né, e vendendo aí os seus fundos imobiliários, especialmente vinculados à inflação. Então, é uma estratégia interessante que o fundo está utilizando. Esses movimentos foram em linhas com a estratégia de gestão de aumentar a exposição dos fundos e operações vinculadas ao CDI, que eu acabei de falar para vocês. Dentro da carteira Valor, olha só, carteira Valor, houve vendas líquidas de 6,3 milhões em ações e cotas de fundos imobiliários, aproveitando as condições favoráveis do mercado. Isso aqui também é um ponto importante, pessoal, de falar que assim, os fundos de hedge, eles têm esse benefício aqui de aproveitar as condições favoráveis do mercado, porque eles não são engessados, tá? Eles podem investir em vários tipos de ativos. Então, por exemplo, se as ações estão boas nesse momento, ele vai lá e compra ações. Se os CRIs estão bons, ele vai lá e compra CRI. Se os fundos estão bons, ele vai lá e compra fundos. É isso que eu quero dizer para vocês. Já fundos imobiliários, por exemplo, de determinados segmentos, eles não podem fazer isso, eles não podem ir lá e comprar ações, mesmo que eles queiram, entendeu? Por isso que é interessante essa ideia de fundos de hedge. Ao mesmo tempo, continuando aqui, ao mesmo tempo, foram feitos investimentos adicionais de 1,2 milhão em operações de equity e equity preferencial através de cota de SPEs. Com esses movimentos, a carteira de cotas de fundos imobiliários passou a representar de forma consolidada as duas, tá? Renda e valor, 21,7% do patrimônio do fundo, ante 22,8% no mês anterior. Isso aqui, pessoal, ó, para quem está acompanhando aí o VGHF11 sabe que ele está reduzindo essa posição em fundos imobiliários, né? Cada mês que passa ele está reduzindo mais e mais esse percentual do patrimônio do fundo. Vamos ver como que vai ficar nos próximos meses. Por último, é importante destacarmos o contínuo aumento do número de cotistas, que chegou a 150 mil. Então, é uma coisa interessante, né, ver que a base de cotistas está aumentando. Novas informações constantes no relatório gerencial. Como consequência da discussão atual na indústria de fundos imobiliários de papel relativa ao impacto da deflação na distribuição de dividendos mensais dos fundos imobiliários, passaremos a reportar a partir desse mês, a partir desse relatório, a forma de aplicação do IPCA nos CRIs constante da carteira. Então, isso aqui a gente vai ver na página 5 daqui a pouquinho. Aqui a gente consegue ver a carteira de ativos do fundo do VGHF11. Ele tem bons ativos, tá, pessoal? Tenho certeza que vocês conhecem alguns aqui. Em relação à quantidade, né? Ele é um fundo assim que ainda é pequeno, tá? 600 milhões é bastante, mas ainda é pequeno se a gente comparar com outros fundos imobiliários de papel. Mas com o passar do tempo, provavelmente isso aqui, essa quantidade de CRIs vai aumentar, o que faz com que o percentual de cada CRI em relação ao patrimônio líquido do fundo, ele diminua, fazendo com que o risco do fundo imobiliário também diminua. E uma coisa importante de olhar também é o cupom, tá, pessoal? A taxa, né? E a duração e o vencimento, beleza? Isso aqui é muito importante a gente analisar, porque nós, investidores de longo prazo, precisamos saber a duração média do CRIs, que aqui no caso é 4,1. Então, isso tranquiliza o investidor de longo prazo. Em relação ao percentual, 64,67%. FDICs tem um percentual também aí de 5,43%. Fundos imobiliários, pessoal, tenho certeza que vocês conhecem aqui vários, olha só, CVBI, Canip, Vegir, BTLG, RECT11, vários fundos imobiliários, Vegip, Bari11, que são conhecidos por vocês. E o fundo tem aí então um total de 21,71, como a gente viu, teve uma redução nesse mês, mas atualmente está em 21,71% do patrimônio líquido do fundo imobiliário. Tem ações também BR Mouse, né, BRML3, Alço 3, BRPR3 e várias outras, Multiplan também, aí que representam 5,71% do patrimônio do fundo.
Tem alguns SPEs aqui também que representam 2,17% e tem uma parcela mínima, né, o caixa líquido aqui de 0,31%. Eu particularmente gosto bastante, só fazendo um comentário com vocês aqui, gosto bastante como o VGHF11 apresenta essa carteira de ativos que ele tem, né? Porque ele divide aí o percentual de CRIs, percentual de FDICs, percentual aí de fundos imobiliários, ações, SPEs e também o percentual de caixa chegando aí no total do patrimônio líquido e no total de 100%. Então acho bem organizadinho essa parte. Em relação à distribuição de resultados, pessoal, como a gente já viu, foi 12 centavos por cota, tá? No final eu vou mostrar para vocês uma tabela para saber quanto você vai receber, quanto você precisaria investir também. Mas basicamente o fundo ele vem mantendo, né, essa distribuição nos últimos 3 meses. Se a gente pegar aqui abaixo, deixa eu descer aqui. Olha só, o fundo ele vem mantendo essa distribuição, tá? Claro que está com uma pequena tendência de queda aí nessa distribuição, mas é normal, né? A gente está vendo aí em cenário de deflação, vários outros fatores, né? A Selic também se estabilizou, então tudo isso faz com que os fundos imobiliários continuem se estabilizando aí no pagamento dos seus proventos. Mas isso não é um problema nenhum, tá? De forma nenhuma. Bom, continuando aqui na página 5, que é onde a gente viu que isso aqui foi colocado agora, né, a partir desse relatório gerencial. Daqui a pouco a gente vai falar. Alocação por ativos-alvo, então o fundo tem aí 64,7% CRIs, 5,4% FDICs, 21,7% fundos imobiliários, 5,7% ações, 2,2% SPEs e uma parcela mínima, bem mínima mesmo, de 0,3% em caixa. E aqui é uma informação nova, né, que a gente está tendo alocação por indexadores do CRIs, 37,7% são CDIs indexados aí ao CDI, 28,4% ao IPCA, 4,3% ao IPCA, mas com variação positiva e com compensação, e 29,6% IPCA também, mas apenas variação positiva, né? Sem falar aí de compensação. Bom, aqui na alocação por estratégia, né? Como eu disse para vocês, o fundo basicamente tem duas carteiras, a carteira valor e a carteira renda. Na carteira renda, que é a maior, 84,5% representando, e na carteira valor 15,5%. E aqui tem a divisão, pessoal, dos ativos, né? A carteira renda aí conta com os CRIs, algumas cotas de fundos imobiliários e também os FDICs. Na carteira valor tem ações, também algumas cotas de fundos, algumas cotas de FDICs e os SPEs. O que eu consigo entender com essas duas carteiras, pessoal? Que o fundo, né, ao mesmo tempo que ele busca aí rentabilizar os seus cotistas, ele também busca ter ganho de capital, né? Porventura alguma ação aí que venha se valorizar, alguma ação, algum fundo, até algum fundo que seja mais arriscado, que seja mais volátil, que venha se valorizar, o fundo tem esse benefício, tá? Então eu gosto bastante como o VGHF11 faz essa distribuição, né, esse rebalanceamento dessas duas carteiras que ele tem. Evolução do patrimônio líquido, né, está mantendo uma constância legal, então o fundo em relação ao preço sobre o valor patrimonial da cota, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Valor patrimonial da cota, né, segue numa constância, cai um pouco. Do mês anterior, no caso de julho, né, para esse mês, subiu 2 centavos. Então, assim, é um fundo que tem bastante estabilidade no preço da cota, né? A gente consegue ver aqui em relação ao mercado, né? O preço da cota começou em torno de 9,80, então caiu um pouco, subiu um pouco, e agora está em 9,86. Então, assim, é um fundo que tem uma estabilidade legal no preço das cotas. Em relação às movimentações, como eu disse para vocês lá no comecinho, o fundo fez algumas compras e vendas, vendeu um pouco de ações da Multiplan, vendeu e comprou, né? No final das contas, ele vendeu mais do que comprou. Fez aí também algumas compras de CRIs, pessoal. Olha só, Oscar Freire, Inter, Augusta, Planta 2. A maioria é indexado pelo CDI, só tem apenas esse aqui que é indexado pelo IPCA. Então, como eu disse, né, o fundo está apostando mais no CDI do que no IPCA. E aqui também apresenta os valores, tá, pessoal? Uma coisa interessante que chamou atenção também é que é bem dividido, né? Se a gente pegar aqui, ó, o valor da compra de cada um é bem dividido, isso proporciona uma melhor distribuição em cada CRI do fundo imobiliário. É bem interessante. Fez então também compra de FDIC, fez aí compras e vendas, na verdade foi só essa compra aqui,
e fez algumas vendas também de fundos imobiliários. No final das contas, o valor líquido foi maior de vendas, então ele fez mais vendas do que compras. Fez também aí algumas compras de SPEs, né, no valor total, esse valor aqui, 1,2 milhão. E o valor geral aí no final das contas, total geral tá aqui, e o total geral aí por carteira, né, na carteira renda, se a gente pegar, ele fez mais compras do que vendas, então ele fez investimentos na carteira renda. E no total valor ele fez mais vendas do que compras, né? Aqui está negativo porque ele fez mais vendas do que compras, então ele fez um desinvestimento na carteira valor. E aqui, né, estão os detalhamentos dos ativos. Isso aqui é sempre importante, eu falo, se você puder, pessoal, baixa o relatório gerencial, dá uma olhada, né, em cada ativo, dá uma lida melhor aqui, ó. Tem detalhamento da operação, tem o rating, né? Alguns têm o rating, tem o cupom também, né? Falando se é CDI, se é IPCA, a taxa também que está atrelada, o vencimento, o tipo de oferta. Então, tudo isso, caso você queira investir, saber mais detalhes sobre o fundo imobiliário, baixa o relatório completo e dá uma olhada nos ativos que ele tem. Mas é isso no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim nos comentários se você tem VGHF11 na carteira ou não tem. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.